Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Deus abençoe vocês. Tem um tempão que eu não gravo um vídeo. Tem um tempão que eu não trago nada falando da palavra de Deus para vocês. Quer dizer, tenho cantado alguns louvores, gravado alguns louvores, né? Mas em se tratando de trazer assuntos relacionados com a palavra de Deus, eu não tenho trazido, não tenho falado nada. Que eu gravo lá na natureza, na beira do rio. E eu não tenho passado por lá. Tem chovido bastante. Então, mas eu já venho remoendo o assunto no coração já faz algum tempo. Já venho desejando tratar de um assunto com vocês já faz algum tempo. Então, vamos dizer que talvez o assunto seria enfrentando gigantes. Alguma coisa desse tipo. E vamos começar o nosso assunto. Hoje eu estou na minha casa. Então, eu estou aqui de posse da Bíblia. Hoje tem como eu estudar com a Bíblia na mão. Então vamos começar o nosso assunto lendo o que está escrito em Deuteronômio, os 9 versículos 1 a 2. 1 e 2. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e murada até os céus. Um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e que já ouvistes. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Então, a escritura aqui termina com uma pergunta, né? Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Meu irmão, minha irmã, eu costumo dividir a vida da gente de duas formas: o natural e o sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, no nosso natural, a gente topa muitas impossibilidades, topa muitas barreiras, muitas coisas que a gente não consegue vencer. Ô meu irmão, minha irmã, vou te falar uma coisa, vou ser bem simples. No natural, se Deus tirar a mão dele da vida da gente, a gente não consegue dar nem um passo, não consegue nem sair do lugar. Se um mosquito picar, nos morder, não sei como é que fala, eu acredito que seja picar. Aquilo pode inflamar, pode infeccionar e nos levar até a morte. Isso no natural. Mas meu irmão, minha irmã, existe o sobrenatural de Deus. Então, aqui, nesse versículo aqui, foi falado do ser humano no natural. Porque, meu irmão, minha irmã, Israel era bem menor, bem mais fraco do que aquelas nações. No natural eles não teriam chance alguma, porque seriam massacrados. Os habitantes eram gigantes, como a própria Bíblia aqui fala. E no caso de Jericó, por exemplo, cidade murada e coisas do tipo. Mas a gente não é só o natural, igual eu falei, a gente é o sobrenatural. Então, respondendo aquela pergunta lá, quem pararia diante dos gigantes? Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Respondendo aquela pergunta lá, aqui ó, ainda no livro de Deuteronômios, capítulo 7, versículo 20, a resposta aqui ó, e mais, o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. O povo iria entrar com a espada de Deus, porque não teria como, igual eu falei agora há pouco, não teria como vencer. O Senhor ia estar pelejando por eles. E a Bíblia fala aqui de vespões. Acredito eu se tratar de um marimbondo, não sei bem o que seria um vespão, mas eu acredito se tratar de um marimbondo com a ferroada extremamente dolorida. Eu imagino no meio de um exército pronto para guerrear.
aparecer, aparecer vários enxames de marimbondo. É até engraçada a situação. Aparecer vários enxames de marimbondo, milhares, milhões de marimbondo e atacar aquele povo. Misericórdia, o povo ia ficar doido. Não ia ter como. E o Senhor promete isso aqui. Mandar vespões diante do povo de Israel, na frente, e endoidar aquele povo. Eles não iam ter condições nem de se defender. Iam cair diante da espada dos filhos de Israel, né? Mas vamos em frente, vamos deixar a Bíblia falar aqui. Ainda no livro de Deuteronômio, o capítulo 10, versículos 12 e 13. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala. 12 e 13. Aqui diz: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ame e o sirva, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a sua alma, com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno, para que te vá bem. Olha bem, meu irmão e minha irmã, Deus requer que nós obedeçamos, que sejamos humildes diante dele. Eu estava falando para uma pessoa ontem a respeito de ouvidos espirituais. Assim como o nosso ouvido, ele vai ficando sensível, na medida que é exercitado, o ouvido espiritual também, meu irmão. Deus fala com você, você obedece. Deus fala com você, você coloca em prática. O seu ouvido espiritual vai ficando tão sensível que Deus vai falando e você vai ouvindo. Deus vai falando e você vai ouvindo. E essa comunhão de falar e ouvir, essa troca de Deus falar e você ouvir, vai ficando tão grande e tão gostosa. E é assim que vai tornando. Isso vem através da obediência, obediência à voz do Senhor. E é o que a Bíblia está falando aqui, né? Que o Senhor pede de ti que temas a Ele, né? E que ande em todos os caminhos dEle. E o ame e o sirva. Com todo o teu coração e com toda a tua alma. É o que o Senhor está pedindo aqui. E aí, meu irmão e minha irmã, as bênçãos vêm. Mas vamos continuar, vamos deixar a Bíblia falar. Aqui no capítulo 11, versículos 13 a 16, deixa eu ler aqui. E será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e o servir de todo o coração e de toda a tua alma, então darei a chuva, a terra no seu tempo, e a temporânea serôdia, que recolhas o teu cereal, e o teu mosto e o teu azeite. E darei a erva do campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, pois, o vosso coração, e não se engane, e não vos desvieis, e não servais a outros deuses, e não vos inclineis perante eles. Então, meu irmão e minha irmã, a gente amar exclusivamente o Senhor, ter o nosso coração de uma forma exclusiva do Senhor, ter a nossa vida, sermos exclusivos do Senhor, não termos outros deuses diante de nós. O inimigo é bem sagaz para colocar ídolos, outros deuses diante de nós. Temos que ter a sabedoria do céu para poder lidar com isso aí, mas com certeza, meu irmão e minha irmã, se nós colocarmos no nosso coração o desejo de amar ao Senhor, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso ser, com certeza Ele irá nos iluminar, irá nos abrir os olhos espirituais e nos fará enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Como eu disse agora há pouco, a respeito dos ouvidos espirituais, Ele vai estar abrindo os nossos olhos espirituais também,
Vamos ler aqui o versículo 26 ao 28 do mesmo capítulo 11 também. Vamos deixar a Bíblia falar para nós. 26. E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. É aquilo que falamos agora há pouco, né, meu irmão e minha irmã? É não desviarmos da adoração ao Senhor, não se deixarmos levar por outros deuses que não seja o Senhor, porque na verdade não existe outros deuses, né? Sejamos sinceros, Deus é apenas um. Existe sim ídolos que se intrometem na vida da gente, querendo sim roubar o lugar de Deus. E se dermos ouvidos a esse tipo de coisa, estaremos complicando a nossa vida, digamos assim, porque estaremos afastando dos caminhos daquele canal de bênçãos que vem do Senhor. Estaremos afastando do canal de bênção e nos colocando diante de um canal de maldição, porque Deus abomina a prática da idolatria e tudo que se coloca diante de nós para ocupar o lugar que é de Deus torna-se um ídolo para nós. Porque existe aquela palavra prioridade e existe exclusividade. Você pode ter prioridades na sua vida material, na sua vida sentimental, mas Deus não é prioridade, Deus é exclusividade na sua vida. Deus é exclusividade na minha vida. Não devemos arredar o nosso coração, nem para a direita nem para a esquerda, mas caminhar no centro da vontade de Deus, procurando fazer a vontade dele, da maneira que nos é mostrado, através dos estudos da Bíblia, através da oração e através do ouvido espiritual que nós falamos agora há pouco aqui. Vamos aqui ver lá em 2 Reis, abrir a nossa Bíblia lá no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. Falando de gigantes aqui, falando de situações humanamente impossíveis de se resolver. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você tem os seus gigantes para enfrentar. Eu tenho certeza que você enfrenta batalha, eu tenho certeza que você enfrenta gigantes, que é grande, é poderoso, e não tem como você vencer, humanamente falando. Igual eu falei no começo do nosso assunto aqui, que nós não conseguiríamos superar uma picada de mosquito. Quanto mais um demônio se levantando contra nós, né? Mas então, falando aqui superando gigantes, e aqui fala de um problema gigante, né? 16 e 17, deixa eu ler aqui. Vou ler o 15 aqui, para dar uma base no que eu quero falar. Falando aqui Vou tentar resumir a história para vocês aqui. O povo de Israel tinha um profeta chamado Eliseu, um homem que Deus tratava com ele. E então, o rei da Síria, da Síria, aliás, porque os assírios, eu acho que a Síria é outro país, no caso aqui é Síria, o rei da Síria. Ele fazia os seus planos de ataque a Israel, e quando ele ia para lá, o povo já estava preparado para se livrar do ataque. Fazia outros planos e o povo já estava preparado para se livrar do ataque. Ele começou a achar que tinha um traidor no meio deles, né, que estava revelando as coisas que ele planejava para o povo de Israel se prevenir. E aí tinha alguém que tinha um pouco de espiritualidade no meio e falou: não, meu senhor, não é que exista traidor no nosso meio. É que lá eles têm um profeta que o que o senhor aqui planeja no seu leito enquanto dorme, ele lá já fica sabendo, porque o Deus de Israel mostra para ele
ele fica sabendo. Então o que foi que esse rei decidiu? Que iria mandar um grande exército para capturar esse homem de Deus, esse profeta, e assim cessaria esses avisos de Deus para o povo de Israel se preparar para enfrentar o povo da Síria. Então mandou um grande exército e cercar a cabana onde estava o profeta Eliseu. E o moço, do homem de Deus, Geazi no caso, se levantou muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: meu senhor, que faremos? Ele olhou a coisa na maneira natural, né? E realmente era algo difícil de lidar, o exército todinho. Imagina um exército todinho para pegar um homem, somente um homem. E aí o profeta Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí o profeta orou e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu irmão, minha irmã, nas suas lutas contra os seus gigantes, você não está sozinho. Por onde você passar, as lutas que você travar, se você colocar Deus na frente, da sua vida, como exclusividade, não como prioridade, como exclusividade, como único, você pode ter certeza, meu irmão, que cada gigante que você enfrentar, cada batalha que você enfrentar, ele vai estar do seu lado, vai estar brigando por você e, se necessário, intervindo de uma maneira sobrenatural. Se o seu gigante é a escassez na sua casa, uma doença, pode ter certeza, meu irmão, que Deus entra com providência. Você não está sozinho. Simplesmente, ou tão somente, coloca no seu coração de colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloca no seu coração de dar um lugar exclusivo para o Senhor, não permitindo que ninguém venha tomar esse lugar que somente o Senhor pode ocupar na sua vida, que ninguém e nada venha tomar esse lugar, que somente o Senhor venha colocar, que somente o Senhor deve ocupar na sua vida. É um lugar exclusivo do Senhor. Deus tem que ser exclusividade na nossa vida. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. E eu termino o nosso assunto aqui trazendo aquele apelo costumeiro que já faz algum tempo que eu não faço, nem lá na beira do rio. Eu passei um tempo sumido e acabei esquecendo de trazer esse apelo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o Supremo Senhor da sua vida, como exclusividade na sua vida, faça isso agora mesmo. Você pode não ter mais uma hora de vida a partir de agora. Você pode não ter um minuto a mais de vida a partir de agora. E mesmo que você tiver 5, 10, 15, 20 anos de vida, a partir de agora, coloca no seu coração a exclusividade, um local exclusivo do Senhor, um local exclusivo de Deus, e você vai ver a mudança na sua vida. Vai ser perseguido? Vai, com certeza. Vai ter tribulação? Vai, com certeza. Porque você vai estar remando contra a maré. Você vai estar indo contra a vontade do mundo e até a sua própria, meu irmão, porque a nossa carne, a nossa natureza, o nosso natural, nos puxa para o caminho contrário ao caminho do Senhor, né? Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, você não vai estar sozinho de forma nenhuma. Vai valer apenas cada momento, cada tribulação, cada perseguição que você sofrer, pela certeza que você
vai estar sabendo, pela certeza que você vai ter, que o Senhor estará com você a cada passo que você der. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.